Olá, queridos alunos e alunas, estamos aqui para mais uma aula de Mineralogia e Petrologia e hoje nós vamos iniciar uma quinzena nova, a quinzena 18, onde nós vamos abordar as rochas metamórficas. Então a gente vai falar sobre conceitos básicos, sobre origem, sobre fatores responsáveis pelo metamorfismo. Lembrem-se que nós já tínhamos visto as rochas ígneas também com as mesmas características. Falamos sobre origem, falamos sobre conceitos básicos, falamos sobre o processo de formação das estruturas e das texturas das rochas ígneas e terminamos falando sobre a classificação. Fizemos a mesma coisa com as rochas sedimentares, destacamos a origem das rochas sedimentares, quais são os ambientes de sedimentação e as prováveis rochas sedimentares originárias em função das características ligadas à área-fonte dos sedimentos e aos ambientes de sedimentação. Hoje, então, a gente inicia falando sobre rochas metamórficas, também com essa mesma sequência, né? Começar a falar sobre os conceitos básicos até chegar na classificação das rochas metamórficas. Então, vamos lá para o nosso quadro. Então, nós vamos falar sobre rochas metamórficas. Então, as rochas metamórficas. As rochas metamórficas é o nosso terceiro grupo de rochas que a gente tem feito a caracterização e a explicação sobre cada uma delas. Então, as rochas metamórficas, elas se originam a partir de uma metamorfose. Uma metamorfose pode ser, ser considerada como um sinônimo de transformação, como um sinônimo de mudança. Ou seja, uma metamorfose é uma transformação, é uma mudança. A gente lembra da metamorfose das aulas de biologia, quando a gente aprende lá que a lagarta ela sofre um processo de metamorfose em que ela se transforma numa borboleta. A gente tem também, na literatura, por exemplo, Franz Kafka também falando sobre metamorfose, no caso era uma barata, um inseto, não é bem definido se é uma barata, mas é um inseto. Quem tiver a oportunidade de ler o livro, a Metamorfose, ele é muito bom. Essa metamorfose ela pode ser considerada como uma transformação no estado sólido, ou seja, não ocorre fusão, ou seja, essa transformação ela se dá no estado sólido de uma rocha, em função de reações químicas. Então, quando a rocha é submetida a condições, condições diferentes de equilíbrio, ou seja, aumentos de pressão, de temperatura, ela se transforma, vão ocorrer diversas reações químicas e texturais que vão modificar essa rocha inicial. É interessante que a gente pode considerar que quando a gente analisa, por exemplo, se a gente fizer um gráfico entre pressão, então aqui pressão, essa pressão, esse aumento de pressão, ela se dá em função da profundidade, aumenta a pressão, e de temperatura. Então a gente pode considerar que existe uma tendência, aqui representada por essa reta, e a gente aqui tem, no início, nós temos o campo da diagênese. Então, esse campo aqui da diagênese, lembrem-se que a diagênese é aquele processo lá na formação das rochas sedimentares, que varia aproximadamente até 250 graus Celsius e profundidades baixas, Então a gente tem esse campo aqui da diagênese, que não é o campo metamórfico ainda, ou seja, ocorrem algumas situações, mas não há reação química ainda. Você tem simplesmente
né, a rocha é litificada, a rocha é endurecida. Depois aí continua aumentando o campo da pressão, né, e da temperatura, e a gente chega numa situação aqui que a gente tem o campo do metamorfismo. O campo do metamorfismo ele vai até determinadas pressões e temperaturas, a partir do qual a gente alcança a fusão. Ou seja, a partir de uma determinada temperatura, cerca, por exemplo, de 900 graus Celsius, a gente já passa para o campo da fusão, ou seja, a rocha, se continuar sofrendo aumento de pressão e de temperatura, ela vai entrar em fusão, então ela deixa de ser rocha metamórfica. Então, o metamorfismo ele ocorre nesse espaço aqui, né? A partir de determinadas pressões e temperaturas, ela vai ocorrer nessa faixa, nesse trecho aqui que envolve, né, temperaturas acima de 250 graus, pressões acima de 3 quilobares, talvez, e temperaturas que vão até cerca de 900 graus. Isso, em função da presença de fluidos, pode se alterar quando quando a rocha derrete, quando a rocha entra em estado de fusão. Então, praticamente a gente tem uma rocha original, né? Essa rocha original, a gente chama ela de protólito. Então, o protólito, esse proto, ele tem o sentido de anterior, de primeiro, e litro é pedra, é rocha. Então, é a rocha pré-existente. Essa rocha pré-existente é chamada de protólito. Esse protólito, em função de processos tectônicos que envolvem, né, aumento de pressão e de temperatura, né, vai levar a modificações na composição, nos aspectos físico-químicos da rocha. Essas modificações elas vão levar a rocha a buscar um novo equilíbrio, tá? Você vai buscar a rocha, tentar buscar um novo equilíbrio, vai fazer um reequilíbrio, e esse reequilíbrio vai se dar a partir de determinadas reações metamórficas. Essas reações metamórficas elas podem alterar a composição mineralógica, ou seja, alguns minerais se transformam em outros, ou pode envolver mudanças na textura ou na estrutura, ou nas duas ao mesmo tempo, da rocha. Tá? Então, basicamente, a gente tem essas características que levam a gente a entender, né, as rochas metamórficas. Então, metamorfismo, né, corresponde a uma transformação, a uma mudança. Então, quando a gente fala em metamorfismo, as rochas metamórficas são transformações no estado sólido, né, reações químicas que ocorrem, né, que vão fazer com que ocorra essa mudança. Nós vimos que o campo do metamorfismo ele é limitado a partir de 250 graus, onde até 250 graus predomina ainda a diagênese, que é um processo sedimentar, e a gente tem o campo do metamorfismo que varia de temperaturas de 250 até 900 graus. Né? Isso varia em função da presença de fluidos ou em função do tipo de material, da composição química da rocha. Então, isso pode alterar, né? Pode variar bastante. Então, a gente tem, no caso das rochas metamórficas, uma rocha pré-existente, o protólito, que pode ser uma rocha sedimentar, pode ser uma rocha ígnea, né? Ou até mesmo uma outra rocha metamórfica que é submetida a uma mudança. Os fatores que estão envolvidos em processos tectônicos, ou seja, a partir de aumento de pressão e temperatura, ocorrem modificações físico-químicas na rocha, a rocha vai buscar um novo equilíbrio e esse novo equilíbrio vai gerar reações metamórficas que vão alterar seja a composição mineral, seja a textura e a estrutura da rocha, ou os dois, né? Ou os dois.
Então, basicamente, a gente tem essas características para esses conceitos básicos para a gente lembrar das rochas metamórficas. Então, lembrando, metamorfismo, transformação, mudança, né? O campo do metamorfismo, ou seja, ele é antes da fusão da rocha e logo depois da diagênese, e essas transformações se devem principalmente a aumentos de pressão e temperatura, então varia em função do regime tectônico a que essas rochas estão sendo submetidas. Tá? Então, até a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos e a todas.